Questão 7 envolve crase. O texto a seguir é referência para a próxima questão. Ele dá o texto: traumatismo craniano pode ativar vírus que estão à espreita, mostra estudo. Veja que ele quer que você identifique o motivo por esse à espreita estar marcado por acento grave de crase. Então veja lá. O acento grave indicativo de crase pode ser empregado por diferentes motivos. No texto anterior, a ocorrência desse acento deve-se ao ou a. Então veja que o item A propõe que esse à espreita ocorreu pela concordância nominal entre artigo e substantivo. Então ele pressupõe que aqui, nesse azinho, haja um artigo e esse a seja o substantivo. E por isso que houve a ocorrência de crase. Veja que a concordância nominal realmente tem uma relação, cria uma relação entre um artigo e um substantivo, entre um adjetivo e um substantivo, entre um pronome e um substantivo. Mas não é a concordância nominal quando você pensa minha amiga, quando você diz a aula, quando você diz esta prova. Não é a concordância nominal a responsável pela ocorrência do acento grave de crase. O fenômeno concordância nominal não vai ter essa relação causadora do acento grave de crase. Portanto, já teríamos um problema de cara na definição daquilo que seria o fenômeno e aí a relação entre o artigo e o substantivo. Esse acento grave não vem pelo fato de ser um substantivo e um artigo relacionados ali em à espreita. Regência verbal na letra B, regência verbal pela exigência do verbo de ligação estar. Veja que a regência verbal é o motivador do uso do acento grave de crase, sim. Veja, quando você diz direi à professora a verdade, esse direi à professora vem com acento grave de crase, porque dizer, nesse caso, é dizer a alguém. Um verbo transitivo indireto, muitas vezes, por exigir a preposição a, já que ele é um transitivo indireto, ele realmente vai ocasionar, ele vai propiciar a ocorrência do acento grave de crase, do fenômeno de crase. Mas veja que, além disso, não é o caso aqui, a justificativa que ele dá é que o verbo de ligação estar é quem pede isso. Bom, tem dois problemas, porque o verbo de ligação não pediria jamais uma preposição nesse sentido. E quando você tem estão à espreita, essa forma estão não é uma forma de verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo, porque esse à espreita é o modo como o vírus está, é o modo como o vírus fica. Então, se você tivesse um verbo de ligação, por definição, o verbo de ligação deve relacionar uma qualidade, um adjetivo, na função de predicativo. É um adjetivo que funciona como predicativo, ligado ao seu nome. Não é o caso aqui. Se você tivesse assim, vírus que, o sujeito é esse que aqui, tá, pessoal? O sujeito desta frase, desta oração que estão à espreita, é esse que, vírus os quais estão à espreita. Esse que, sendo o sujeito, se você tivesse vírus, por exemplo, vírus estão mais fortes, vírus estão fracos, vírus estão potentes, aí o verbo seria de ligação. Mas aqui você tem vírus, os quais estão à espreita. Então o sujeito que não tem aí um predicativo à espreita. Esse verbo não é de ligação. Esse à espreita só indica o modo como esses vírus estão. Antes que alguém pergunte, mas qual seria a função sintática de vírus, então, se você está dizendo que o que é o sujeito? Vírus, nesse caso aqui, é o objeto de ativar. Tudo bem? A letra B estaria equivocada também. Na letra C, o acento se deve à regência nominal pelo complemento do pronome que. Bom, não tem complemento aqui, né? O pronome que não aparece com um complemento. Então, essa bem fora, a partir já do que ele propõe, da ideia que ele traz aqui, de que houvesse um complemento da palavra que. Veja, ativar vírus os quais, isto aqui é um sujeito sem complemento, estão à espreita. Esse estão à espreita é o resto da oração em que esse que, pronome relativo, de oração adjetiva aparece. Por que a resposta é a letra D? Esse à espreita veio com acento grave de crase porque ele é um adjunto adverbial e é um adjunto adverbial formado por palavra feminina. É o mesmo caso específico que acontece assim, vendas apenas à vista, esse à vista com acento grave de crase, em oposição a prazo, tudo bem? Ou então assim, ele vive à custa dos pais. Esse à custa é uma expressão adverbial feminina, também com acento grave de crase. Fará a prova à noite. À noite é o acento grave de crase, é o momento em que ele fará a prova, portanto, uma expressão adverbial feminina. Ou então,
Por exemplo, escreve bem às vezes. Esse às vezes, uma expressão adverbial feminina, também marcado por acento grave de crase. São casos especiais, tá? Dentro daqueles inúmeros casos de crase que a gente precisa aprender, esse é o caso que está aqui na frase. Na letra E, erro também, inversão sintática considerando a posição do sujeito estudo. Veja que houve realmente inversão sintática aqui, isso é fato, tá? Mas não que seja justificativa para que ocorresse o acento grave de crase. Mostra estudo é simplesmente uma inversão, o sujeito posposto, e aí na letra D nós temos realmente a resposta, porque a espreita é uma expressão adverbial de natureza feminina, portanto marcada com acento grave de crase.